Olá, seja muito bem-vindo ao canal Nova Aliança. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Seja muito bem-vindo. O canal Nova Aliança, ele nasceu com um propósito. Qual propósito? O propósito de levar a palavra do Senhor até você narrada. Isso mesmo, todos os dias temos vídeo com capítulos da Bíblia para você ouvir e meditar na palavra do Senhor. E também não deixe de compartilhar, isso mesmo, não deixe de compartilhar este canal para que vidas venham ser alcançadas e transformadas ao estar ouvindo e meditando na palavra do Senhor. E também não deixe de ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo. Amém? O canal Nova Aliança deu início com o livro de Provérbios. Tivemos Provérbios, passamos por Salmos, por Eclesiastes e agora nós estamos no livro de Jó. Isso mesmo, hoje vamos dar continuidade com o capítulo de número 26. Estamos aí narrando sobre os amigos de Jó. Já falamos de Elifaz, Bildade, Zofar, esses três amigos maravilhosos de Jó. Quem tem amigos como Jó teve, tá bem de amigos, hein? Esses três amigos de Jó, abençoadíssimos, misericórdia. Se você tem amigos como esses, ore, meu irmão. Ore para que Deus te dê discernimento com as suas amizades. No capítulo 26, vai falar sobre a resposta de Jó à Bildade. É que Deus de fato é perfeitamente sábio e absolutamente soberano, mas não da maneira simplista como eles viam. Capítulo de número 26. Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra só sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito tornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó, capítulo 27. Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse:
Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remoderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por quê? Pois vos desvaneceis na vossa vaidade? Eis qual será, da parte de Deus, a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberam do Todo-Poderoso? Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhará, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abre e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas, de noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará, e ir-se-á, varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele e não o poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos e do seu lugar o assobiará. Jó, capítulo 28. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisarão filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas.
os rios tapa, e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-se-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Lamentação de Jó, lembrando-se do primeiro estado. Jó, capítulo 29. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: ah, quem me dera ser como eu fui dos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca.
A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu tirava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Jó capítulo 30. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De quem também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobreviram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal, se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza.
clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento e faz-me cavalgar sobre ele, e derrete-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto, os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram.